ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso de 1 a 10 e depois verso de 18 até o 21. Diz o texto: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com o ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, que o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Agora o versículo 18 e o 21, aí na sua Bíblia. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E ninguém lhes faltou. Esse no versículo 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi a todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. Deixe a sua Bíblia aberta aí no capítulo 30, e se necessário nós vamos voltar a alguns versículos, ok? Queridos irmãos, o texto que nós lemos hoje fala sobre a aflição que Davi passou ao voltar daquela batalha. Fala sobre a triste realidade que ele encontrou, o estado em que a sua terra ficou, quando os amalequitas então levaram seus familiares.
Esse texto fala sobre guerras. Esse texto fala sobre combates, sobre perdas, sobre conquistas, sobre reconquistas. Esse texto nos fala hoje sobre família. A família de Davi e a família dos seus homens estavam na batalha. Que problema, hein, meu irmão? Davi saiu para a batalha com seus homens e a sua família ficou desguarnecida. E ele perdeu a sua família. Foram raptados, sequestrados. O inimigo levou a sua família. Levou os familiares dos seus homens. Muitas das vezes nós olhamos para um texto desse e não percebemos a aflição que passou aqueles homens juntamente com Davi. Davi saiu atrás de riquezas, de conquistas. Mas na verdade a nossa maior riqueza é a nossa família. O nosso maior tesouro são nossos filhos, é a nossa esposa, os esposos. Isso é o que nós temos de mais importante que Deus nos deu. Mas esta família, nos dias de hoje, se encontra em crise. A família nos dias de hoje se encontra totalmente quebrada, rachada ao meio, com pouquíssimas exceções. O comum é a gente ver a família totalmente desunida. O comum é a gente ver o inimigo atacando as famílias para destruí-las. O comum é a gente ver famílias que não se apoiaram, que não se consagraram ao Senhor e estão despedaçadas. Davi saiu para conquistar. E ele esqueceu-se que a maior conquista dele era a família e os familiares dos seus homens. Neste texto que nós lemos aqui, queridos, nós encontramos Davi lutando ferozmente para restituir essas famílias que haviam se perdido, que era a família dos seus homens, inclusive a sua própria família que havia sido sequestrada, levada. Naquele momento, Davi e os seus homens haviam perdido a sua família, os seus familiares. Hoje, como está a sua família? Será que nós já não perdemos a nossa família para a droga, para o álcool, para a imoralidade, para a violência? Será que nós já não perdemos os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso esposo, a nossa esposa, as nossas filhas, para esse mundo que está aí? O que devemos fazer, meus irmãos, para não perder nossas famílias? Se não queremos perder a nossa família, nós precisamos estar atentos a tudo que está ao nosso redor, a tudo que tem acontecido. Meu irmão, se tem algo que tem roubado a nossa família, é o desinteresse pelas coisas do Senhor. Porque enquanto nós não buscamos as coisas do Senhor, outros valores vão entrando na nossa família sutilmente e roubando os nossas esposas, nossos esposos. Os nossos filhos estão sendo roubados, sequestrados pela imoralidade, por esse mundo desconcertado, por uma sexualidade antibíblica, por relacionamentos de pessoas antibíblicos. Estão sendo roubados valores bíblicos, valores cristãos estão sendo jogados na lata de lixo. Estamos sendo sequestrados. Pessoas estão amando mais o mundo do que a própria palavra do Senhor. Sabe, meus irmãos, os amalequitas entraram na terra, no esconderijo de Davi. Queimaram tudo. Mas antes eles tiraram toda a ovelha, todo o gado e as famílias que ali estavam. Então, quando Davi e os seus homens chegaram da batalha, quando eles viram aquela destruição toda, é importante a gente perceber isso, que Davi não se lamentou pelas tendas que estavam destruídas, pelos alimentos lançados ao chão, pelas construções dele. Ele também não se lamentou pelas ovelhas, pelo gado, pelas criações que ele tinha,
pelo saque dos animais que ali tinha acontecido. Mas Davi e os seus homens, eles se lamentam porque a sua família e os familiares dos seus homens tinham sido sequestrados. A sua maior riqueza tinha sido sequestrado naquele ataque dos amalequitas. É isso, meus irmãos. Os amalequitas hoje é a droga, é a imoralidade, é a rebeldia. É o filho que não quer o comando do pai, o pai que deixa o filho, a mãe que deixa o filho fazer o que bem quer. Que não há um padrão cristão dentro das suas casas. Os nossos filhos são sequestrados por tudo que não presta, por tudo aquilo que o mundo tem colocado dentro das nossas casas, através dos meios de comunicação tão modernos e avançados dos nossos dias. Temos que tomar cuidado. Temos que estar sempre alertando. É óbvio que muitas vezes nossos filhos, em sua tenra idade, não aceitam. Não aceitam a interferência do pai, a interferência da mãe, acham que estão perturbando. Mas, na verdade, nós temos que ter visão lá na frente. E participar e perguntar, ainda que os nossos filhos não suportem isso, nós precisamos participar. Por esta semana, conversando com alguém sobre o padrão que eu desejo no meu coração de colocar dentro do meu lar, eu fui chamado até de louco. Eu precisava procurar um psicólogo porque não existe o padrão que eu estava dizendo. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos. Porque Deus nos deu essa responsabilidade de formar os nossos. A família hoje está sendo sequestrada, está sendo deixada de lado. Haja visto essas novelas que degradam, que destroem esse projeto de Deus que é a família. Eu digo, você que assiste novela, meu irmão, eu preciso te dizer. Sem você perceber, você está deixando entrar em sua casa uma ideologia antifamília cristã. Mais cedo ou mais tarde você vai perceber reflexos da sua casa de uma ideologia mundana e pagã, até mesmo satânica, destruindo a sua família. Está sendo sequestrado. Vemos lares onde os pais abandonaram seus filhos por causa do vício, por causa do mundo. Quantos casais novos que casam e em pouco tempo separam porque percebem que o casamento ele exige uma responsabilidade e eles vão embora. Quantos que deixam seus filhos para que os avós cuidem, que não querem esse compromisso? Eles não entenderam o que significa a família cristã. O versículo 2 e o versículo 3 desse texto que nós lemos, eu vou ler novamente, diz o seguinte: e Davi, o versículo 2 e o 3, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi com os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos, foram sequestrados cativos porque estavam presos. Só você que tem filho e filha, você que tem filhos, que ama seus filhos, você sabe muito bem o que é mexer com seu filho. Você sabe muito bem o que é as pessoas fazerem o seu filho, muitas das vezes, ingênuo, de bobo, passar para trás o seu filho. Essas coisas de pai e de mãe, você sabe, né, como é isso. Imagina que Davi chegou ali aonde era o local onde eles moravam e não tinha mais ninguém. Haviam sido levados embora. Queridos, amalequitas invadiram a Ziclag, que significa refúgio de Davi. E como eles invadiram aquele lugar? Veja, preste atenção. Eles invadiram a Ziclag porque Davi não estava ali. Davi havia saído para conquistar mais reinos, mais terras e mais bens. Esse era o motivo pelo qual Davi e os seus homens não estavam ali. Nunca, meu querido, preste atenção no que eu vou te dizer.
Nunca na história do mundo a família foi mais atacada por Satanás como nos nossos dias. Nós queremos conquistar a prosperidade, o bem material, nós nos preocupamos com isso e nós não nos alertamos para os nossos filhos. E os perdemos. Naquele momento, então, parece que cai a ficha de Davi e dos seus homens. Porque eles começam a chorar, e é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Nós precisamos olhar quais foram e quais estão sendo as nossas prioridades, e se não são a nossa família, nós precisamos fazer como Davi, chorar, pedir perdão, se arrepender, pedir clemência ao Senhor por essa falha com a nossa família. Reconhecer que precisamos de ajuda diante desta falha que nós, porventura, cometemos. O texto vai dizer no versículo 4 que Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Meus irmãos, eles sentiram uma dor tremenda de terem saído para conquistar as coisas, reinos, cidades, bens, e não deixaram ninguém dando uma retaguarda para a família. Deixaram a família totalmente descoberta, desprovida. Imagina como os homens de Ziclag chegaram até ali, os amalequitas chegaram até Ziclag, de que forma eles não tiveram dificuldade nenhuma para dominar aquele local e sequestrar todos que ali estavam, inclusive os animais, porque não havia uma retaguarda. Será que nós temos colocado retaguarda na nossa casa, que é a palavra do Senhor, são os princípios cristãos? Ou nós simplesmente estamos indo, conquistando o nosso lugar na vida profissional, em um emprego melhor, num carro, numa casa, e os nossos filhos e a nossa família, que tipo de retaguarda estamos dando? Davi e seus homens choraram amargamente, porque provavelmente não houve nenhum tipo de esforço para que os seus familiares fossem levados. Então Davi reconhece que falhou. Ele não devia sair sem deixar uma segurança, uma retaguarda para guardar os seus familiares. Quantos, meus irmãos, já desistiram? É fácil de ver jovens na droga, no álcool, na maconha, espalhados aos nossos derredores. Aonde estão os pais dessas crianças? Davi não. Ele reconheceu que houve falha. O povo chorou e de repente se virou contra Davi. Porque Davi estava no comando e de repente Davi deu uma ordem para que todos fossem conquistar reinos. E eles obedeceram, mas agora eles percebem então que não devia ser daquele jeito. Veja o versículo 6, o texto vai dizer no versículo 6 que Davi muito se angustiou porque o povo já falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas todavia, e essa é a parte que então nós precisamos nos atentar. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Eles culparam Davi por aquele acontecimento. Eles jogaram toda a culpa sobre Davi. Então, nesse momento difícil, Davi se esforça no Senhor. Davi poderia entrar em depressão, Davi poderia simplesmente se entregar, abandonar o seu reino, mas Davi se esforça no Senhor. Quais são os nossos problemas, meu querido? Quais são as nossas dores? Qual é a nossa provação? Davi não tinha mais ninguém, nem mesmo seus homens, estava sem família, sem os seus soldados, sem as famílias dos seus soldados, tudo havia sido levado embora.
Davi tinha tudo para se suicidar, talvez. Davi tinha tudo para se entrar numa depressão tremenda. Ele faz uma escolha radical. Ele se esforça no Senhor, seu Deus. Ele se esforça no Senhor. E nós vamos então caminhando no texto e aprendendo que nós precisamos, nas horas mais difíceis, nos esforçar no Senhor. Buscar o Senhor, esta é a verdade. E Davi vai até o sacerdote, Aimeleque, e ele busca então a face de Deus. Ele consulta o Senhor, conforme diz o versículo 8. Davi consultou o Senhor dizendo: perseguirei eu a esta tropa. Ele está orando, ele está se relacionando com Deus. Alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Esta foi a resposta da sua oração. Vai, persegue, porque de certo tudo libertarás. Nós queremos resolver nosso problema no psicólogo. Não que nós não devamos ir. Mas antes, nós deveríamos buscar o Senhor. Nós queremos resolver do nosso jeito, mas nós deveríamos buscar o Senhor. E é o que Davi faz. Se esforça no Senhor. Quantas das vezes nós jogamos tudo fora? Quantas das vezes nós colocamos a culpa no outro, no sistema? E não tomamos uma atitude como essa que Davi tem nos ensinado na tarde de hoje. Se esforçar no Senhor. Os esposos culpam as esposas. As esposas culpam os esposos. Os filhos apontam para os pais apontam para o filho. E a confusão está formada. Os filhos olham para os pais e enxergam uns atrasados, umas pessoas sem estudo, sem conhecimento, porque agora nós estamos na crista da onda. Os pais olham para os filhos e enxergam os bastardos, atrasados, rebeldes. E a confusão vai só aumentando. Davi até mesmo poderia dizer a seus soldados: a culpa é minha. Ele poderia dizer: mas também é de vocês. Mas ele não diz isso. Ele busca um lugar para orar, para se esforçar no Senhor. Ele pergunta: Senhor, eu devo ir? Senhor, eu vou ter êxito? Esta é a oração de Davi. Ele não fica se lamentando: eu perdi minha família, Deus, e agora? O Senhor não me ajudou, o Senhor não abençoou. Enquanto eu estava conquistando reinos, o Senhor não protegeu. Não. Ele disse: eu devo ir, eu vou ter êxito. E Deus responde: vá, terá êxito. É isso que Deus diz para Davi. E no versículo 9 vai dizer o que, queridos? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Preste atenção agora. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens. Por quê? Porque 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Davi então parte com os 600, no meio do caminho 200 resolvem parar, estão cansados, eles alegam cansaço, eles não conseguiam ser motivados, era a família deles que estavam lá, mas eles foram desgastados pelo cansaço e desistiram das suas famílias. Quantos que desistem, como esses 200 que desistiram? Mas Davi e mais 400 continuaram. Eles não viam dificuldade. Lá na sua frente estava a sua família e é isso que eles viam. Eles precisavam resgatar. Deus já tinha dado a palavra, ele tinha ouvido. Ele disse: eu preciso ir porque Deus disse para mim: vá e terá êxito. Os amalequitas não eram mais problema. Aleluia. E ele parte então com os 400 homens. Ele não via dificuldade, irmãos. Ele tinha uma palavra: vá e terá êxito. Uma resposta de oração. E ele via a sua família, o que mais de rico ele tinha, de mais precioso ele tinha.
Ele teve, sim, a oportunidade estava à sua frente. Então no versículo 18 até o 24, diz que Davi livrou tudo quanto tomaram os amalequitas. Também suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Versículo 20, também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. Versículo 21, e chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Queridos, Davi não os repreendeu. Muito pelo contrário, os saudou. Davi sabia que também os familiares desses 200 eram importantes para eles. Muito mais importante do que o cansaço que eles sentiram e acabaram não indo para a batalha. Davi foi amoroso, misericordioso com seus homens. Versículo 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Os 400 disseram isso para os 200. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Versículo 24. E quem então vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, dos 400? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. É isso mesmo, meus irmãos. Os que foram com Davi resolveram não dar o despojo, ou seja, o que eles tinham trazido. Mas Davi não permitiu. Então nós vemos uma atitude tão em falta em nossos dias. Nós queremos julgar as pessoas, dizer você merece, você não merece, assim como esses 400 estavam fazendo com os 200 que não foram. Mas Davi interveio e não permitiu tal atitude. Parece que o demônio lançou uma cegueira tão grande nos pais, que eles não percebem que o filho está perdido por falta de Deus. Por falta de buscar o Senhor, pai e mãe. Até quando você vai pensar, você vai acreditar que o seu filho vai se restaurar por si só? Não, ele não vai. A responsabilidade está em suas mãos. E se você também não busca Deus, não terá autoridade também para os trazer de volta. E a gente precisa ouvir essas coisas. Você quer sua família salva? Se esforça no Senhor. Enfrente as dificuldades, as críticas, assim como Davi enfrentou, até a ameaça, até mesmo daqueles que estão com você. Às vezes você vai pegar no pé do filho e tem gente que fala, você é muito radical. Ah, mas não é desse jeito não. Principalmente os amigos dos seus filhos. Você é louco. Não se educa mais desse jeito. Esse padrão bíblico não é mais, não serve mais para educar filho. A televisão fala contra, o filme fala contra, as músicas falam contra. Só você que está nessa filosofia, só você que está nesse respaldo bíblico, ninguém mais pensa assim. Você é atrasado, atrasada, mas você precisa se manter firme nessa posição, meu querido, porque tudo vai passar, mas a palavra vai permanecer. Eu sei que você trazer um padrão bíblico
bíblico hoje é uma coisa estranha para o mundo que está ímpio, o mundo que está cego, que está cegado pelo orgulho, pelo o príncipe deste século. Eu sei que você trazer um padrão bíblico nos dias de hoje é totalmente contra essa cultura mundana que está aí fora. Você dizer para ele que certos modismos não encaixam no padrão bíblico. Que há muita moda entrando dentro das igrejas. E muitos líderes e pastores, para não perder, entre aspas, os seus rebanhos, permitem que o mundanismo vá entrando ali. Mas eu quero dizer para você, líder, e para você, pai também, você não está ganhando o seu filho, deixando que ele faça tudo que ele quer fazer. Você está perdendo. E o pior, você não só está perdendo ele já aqui, mas você também está perdendo a oportunidade de falar para ele da salvação em Jesus Cristo. Cuidado com os modismos, meus queridos. Davi teve que enfrentar seus próprios homens, criticaram ele, mas ele foi buscar a Deus. E o que Deus falou para ele fazer, ele foi e fez. E o texto vai dizer que ele recuperou a sua família, as suas esposas, e os soldados que com eles estavam também recuperaram, inclusive aqueles que cansados não foram para a batalha, também tiveram suas famílias restituídas. Mas hoje nós estamos vendo uma receita mundana dentro das igrejas e dentro dos lares cristãos. Você pode fazer isso, está na moda, mas não tem problema. O importante é a sua fé. Faz, seja igual ao mundo, não tem problema. E a gente não percebe que os nossos filhos estão sendo sequestrados por esse mundo, pelo modismo desse mundo. E achamos que está tudo bem. E não está. Enfrente, meu irmão, as críticas pelo bem do seu filho. Seu filho não é qualquer coisa. Seu filho não é um qualquer coisa por aí. Se você tem uma visão que seu filho está perdido mesmo, que ele é qualquer coisa, você não sabe o que é ser pai, nem sabe o que é ser mãe. Se você entrega os seus filhos para os prazeres desse mundo, você não sabe o que é ser pai, você não sabe o que é ser mãe, você não entendeu o que significa família. Mas é justamente isso que os meios de comunicação, muitos deles, trabalham para destruir esta proposta, esse projeto família cristã. E se lança então uma família alternativa, onde tudo pode. Onde não há mais uma receita bíblica. E o que nós estamos vendo são um grupo de pessoas que não são famílias, meus irmãos. São pessoas que convivem juntos. Só isso. Mas Davi enfrentou as críticas, ameaças, as dificuldades, até mesmo daqueles que estavam próximos dele. Ele manteve a sua visão cristã, bíblica, e foi em frente. A sua família necessitava de resgate. A família ou os familiares dos seus amigos estavam necessitando de resgate. E ele foi e buscou em Deus uma direção. Ele foi e buscou em Deus. E Deus disse a ele o que ele deveria fazer. É bom a gente entender, meu querido, que ir na igreja não vai resolver. Se não tivermos uma atitude diante da palavra que nos foi ministrada. E na igreja muita gente vai, todos nós. Se não vamos sempre, já estivemos em uma. Não é suficiente trabalhar num departamento de igreja. Não é suficiente ser líder de algum departamento de igreja. Eu não estou dizendo que isso não é bom, isso é muito bom. Divide as tarefas para não sobrecarregar a outras pessoas. Mas eu estou dizendo que não é suficiente, que não adianta simplesmente cumprir preceitos religiosos. Se desgastar com uma motivação totalmente errada daquela que precisa estar acontecendo. É tomar uma atitude, uma mudança que parte de dentro para fora. Davi estava totalmente sem ninguém. Então ele busca a Deus. O final desta passagem diz o quê? Que ele recuperou a sua família.
porque ele decidiu buscar no Senhor, fazer a vontade do Senhor. Tem muita gente cansada na igreja porque não está buscando a vontade do Senhor. Está indo na igreja, não está buscando a vontade do Senhor, não está sendo influenciado pela palavra do Senhor. E nada acontece. Ela assiste o culto, ela se emociona com a palavra, mas não há mudança de fato. E isso, meu irmão, é desgastante e cansativo. Mas nesta tarde, o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir a poderosa palavra do Senhor. Uma história de alguém que perdeu tudo de fato e não desistiu. Muito pelo contrário. Quando ele não tinha mais ninguém com ele, ele buscou a Deus. E Deus respondeu a sua oração. Se você quer salvar a sua família, quer recuperar, resgatar, busque ao Senhor. E Ele fará esse resgate. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Amém.